Vamos rezar hoje com Santa Mônica. Deixe o ambiente em silêncio, abra o coração e permita que o Senhor fale com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Mônica é uma daquelas figuras que parecem estar sempre pertinho da gente, como uma mãe que nunca desiste do filho, mesmo quando tudo parece estar perdido. Falar dela é como sentar numa cozinha aconchegante, tomar um café fresquinho e ouvir uma mãe contar sua história, cheia de lágrimas, mas também cheia de esperança e fé. Ela é conhecida principalmente por ser a mãe de Santo Agostinho, mas a vida dela nos ensina muito mais, sobre paciência, oração constante e confiança em Deus, mesmo quando as coisas parecem não mudar nunca. Santa Mônica nasceu no século IV, no norte da África. Desde jovem, teve uma vida de oração e entrega, mas também enfrentou muitas dificuldades. Ela foi casada com um homem de temperamento difícil, violento e infiel. Podemos imaginar como não deve ter sido fácil conviver com ele. Muitas vezes, quando pensamos em santidade, imaginamos pessoas vivendo em paz, mas a vida dela foi marcada por lágrimas, dores e muita persistência. Ainda assim, Mônica nunca deixou que sua fé se apagasse. Senhor, nós te pedimos, dá-nos a paciência de Santa Mônica para suportar as contrariedades da vida sem perder a fé. Dá-nos sabedoria para lidar com as pessoas difíceis do nosso caminho, sem endurecer o coração, mas amando como tu amas. Sabe quando a gente se sente cansado de rezar sempre pela mesma coisa, como se Deus não estivesse ouvindo? Pois é, Santa Mônica passou anos e anos rezando pela conversão do marido e mais tarde do seu filho Agostinho. Ela chorava, insistia, acreditava. E olha que Agostinho deu trabalho. Foi inteligente, mas orgulhoso, buscou prazeres, seguiu filosofias distantes da fé e parecia não ter volta. Mas Mônica nunca desistiu. Quantas vezes nós, hoje, também nos vemos na mesma situação? Uma mãe que reza pelo filho envolvido com más companhias, um pai que não desiste de visitar o filho que está preso, alguém que pede a Deus para que um familiar largue o vício, ou até mesmo aquela pessoa que insiste em rezar pelo casamento que parece estar desmoronando. Parece impossível, mas é nesse impossível que a fé encontra seu lugar. Santa Mônica, intercede por nós para que não percamos a esperança diante dos nossos familiares e amigos que parecem distantes de Deus. Ensina-nos a ser perseverantes, como tu foste, e a confiar que a graça de Deus sempre chega na hora certa. A vida dela mostra que oração não é apenas pedir, mas também confiar. Muitas vezes, no dia a dia, nos falta essa confiança. Reclamamos que Deus não atende logo, queremos que tudo se resolva no nosso tempo. Mônica, no entanto, sabia que Deus trabalha no silêncio e no mistério. Ela não via mudança imediata, mas não se deixou abater. Continuava a rezar, mesmo chorando. Isso me faz pensar em quantas vezes a gente deixa de lado a oração porque acha que não adianta. Por exemplo, quando alguém está doente e não melhora, ou quando rezamos por um emprego e a resposta não vem. É fácil pensar que não vale a pena. Mas a vida de Santa Mônica é a prova viva de que Deus ouve sim cada lágrima, cada palavra dita no silêncio da alma. Senhor, dá-nos a força de Santa Mônica para que possamos permanecer firmes na oração, mesmo quando o desânimo quiser nos vencer. Ajuda-nos a não desistir, a continuar dobrando os joelhos e entregando nas tuas mãos aquilo que nós não conseguimos resolver sozinhos. Um dos episódios mais bonitos da vida dela foi justamente a conversão de Santo Agostinho. Depois de tanta oração, tanta persistência, ele finalmente se abriu à graça de Deus e não se tornou apenas um cristão, mas um dos maiores santos e doutores da Igreja. Olha que coisa maravilhosa! Uma mãe perseverante gerou um santo para o mundo inteiro. Isso nos mostra que nossas orações podem mudar destinos, não só das nossas vidas, mas também de muitas pessoas. Quantas mães hoje se ajoelham todas as noites pedindo a Deus pelos filhos? Quantos pais choram em silêncio pedindo que os filhos escolham o bem? A vida de Santa Mônica
é como um abraço para todos esses corações. Ela nos ensina que não devemos medir o poder da oração pelo tempo que ela demora, mas sim pela certeza de que Deus nos ama e nunca nos abandona. Santa Mônica acolhe todas as mães e pais que hoje choram por seus filhos, leva suas lágrimas até o coração de Jesus e intercede por cada família que vive a dor da distância, da rebeldia, das escolhas erradas. Que cada lágrima derramada se transforme em sementes de esperança e de fé. Outro detalhe muito bonito da vida dela é que, apesar das dificuldades no casamento, Mônica conseguiu, com sua paciência e oração, conquistar o coração do marido. No final da vida, ele também se converteu. Olha que incrível! Ela não só rezou pelo filho, mas também pelo marido, e ambos mudaram de vida. Isso mostra que ninguém está perdido para Deus. Ninguém está tão distante que não possa ser alcançado pela graça. E não é assim também em nossas casas? Às vezes temos aquele parente difícil, aquele esposo ou esposa que não compartilha da mesma fé, e isso dói. Mas a história de Mônica é um consolo. Com amor e paciência, podemos ser instrumentos de mudança. Não precisamos de discursos duros ou de brigas intermináveis, mas de testemunho e oração silenciosa. Senhor, ensina-nos a ter a mansidão de Santa Mônica para lidar com as pessoas difíceis da nossa família. Ajuda-nos a ser exemplo de fé, sem impor, mas testemunhando com amor, paciência e perseverança. Se a gente parar para pensar, a vida dela é muito parecida com a de tantas pessoas que conhecemos. Quantas Mônicas existem hoje espalhadas pelo mundo? Gente simples, que reza no silêncio, que carrega a cruz da paciência, que luta pelos filhos e pela família sem perder a esperança. Talvez seja aquela vizinha que todo domingo está na missa sozinha, rezando pelos filhos que não vão mais. Ou aquela avó que ensina os netos a fazer o sinal da cruz, mesmo quando os pais não dão importância. E você, já pensou em quantas vezes foi sustentado pelas orações silenciosas de alguém? Às vezes, a gente nem imagina, mas pode ter uma mãe, uma avó, uma tia ou até um amigo que reza constantemente por nós. É como se Santa Mônica continuasse presente em tantas vidas, espalhando esse exemplo de fé que não desiste. Santa Mônica, ajuda-nos a reconhecer e agradecer por todas as pessoas que rezam por nós. Dá-nos também um coração generoso, que saiba rezar pelos outros sem esperar nada em troca, apenas confiando na bondade de Deus. No cotidiano, podemos aprender com ela a transformar nossas lágrimas em oração. Em vez de reclamar, podemos conversar com Deus. Em vez de nos desesperar, podemos confiar. Claro, não é fácil. Muitas vezes, diante das dificuldades, o primeiro impulso é desanimar. Mas Santa Mônica mostra que até as lágrimas têm valor diante de Deus. Lembro de uma situação comum. Quando um filho demora a voltar para casa, o coração da mãe fica aflito. Ela chora, perde o sono, reza. Essa cena, tão comum, é um retrato da vida de Mônica. Suas lágrimas se tornaram oração, seu sofrimento se transformou em força. Isso nos lembra que mesmo nas dores mais profundas, podemos encontrar um caminho de fé. Senhor, transforma nossas lágrimas em sementes de esperança. Que cada dor oferecida a Ti seja um meio de fortalecer nossa fé e de nos aproximar mais do Teu coração. No fim da vida, Santa Mônica experimentou a alegria de ver o fruto de suas orações. Agostinho convertido caminhando com Deus. Ela pôde descansar em paz, sabendo que tinha cumprido sua missão de mãe. E isso nos dá esperança. Se permanecermos firmes, também veremos frutos, talvez não do jeito que esperamos, mas sempre no tempo certo de Deus. O exemplo dela é como um recado amoroso para todos nós. Não desistam, não parem de rezar, não percam a esperança. Se sua família passa por dificuldades, se você sofre por alguém que ama, lembre-se de Santa Mônica. Ela sabe bem o que é esperar, chorar e confiar. Santa Mônica, intercede por nós.
pelas nossas famílias, pelos casamentos em dificuldade, pelos filhos que se afastaram de Deus, por todos aqueles que choram em silêncio. Que possamos aprender contigo a sermos perseverantes na fé e a confiar sempre que Deus pode transformar qualquer coração. A vida de Santa Mônica é um verdadeiro espelho para nós. Mostra que a santidade não está em viver sem problemas, mas em enfrentar os problemas com fé. Não é fugir das lágrimas, mas transformá-las em oração. Não é desistir diante das dificuldades, mas permanecer firme, acreditando que Deus está sempre ao nosso lado. E assim, conversando sobre ela, a gente vai sentindo que Santa Mônica não está distante. Ela é como uma amiga que se senta ao nosso lado e nos diz: eu sei o que você sente, eu também chorei, eu também esperei, mas Deus nunca me abandonou, e Ele também não vai te abandonar. Senhor, nós te agradecemos pela vida de Santa Mônica, exemplo de fé e perseverança. Dá-nos a graça de aprender com ela a nunca desistir de rezar, a confiar sempre no teu amor e a transformar nossas lágrimas em oração. Esse é o grande legado dela, a certeza de que a oração de uma mãe, de um pai, de um coração fiel, tem força para mover céus e transformar vidas. E no fundo, todos nós podemos ser um pouco como Santa Mônica, alguém que não desiste de amar, mesmo quando parece difícil demais. Que Santa Mônica interceda por você junto a Jesus.